o que são sanções tributárias? Gente, a sanção tributária ela é exatamente a punição. A sanção tributária ela está descrita em lei. Quando a lei diz que aquilo é errado, que aquilo é uma infração, a própria lei diz qual é a sanção que vai incidir em cima daquele descumprimento, tá? Então, a sanção ela é punição, normalmente multa, imposta pelo fisco ao contribuinte ou terceiros. Ah, mas o terceiro também é punido? Claro que é. Acabei de falar da questão da compra e venda de imóveis. Tem um terceiro envolvido nisso, né? E quando ele se envolve, ele está sujeito às penalidades também. Não é só o contribuinte, porque tem infrações tributárias que o contribuinte não faz sozinho. Ele precisa de um terceiro para complementar essa ação. E quando esse terceiro entra no jogo, nós chamamos de conluio, em direito isso é chamado de conluio, ele também visa prejudicar o fisco. E se ele visa prejudicar a ação do fisco, ele também é punido, tá? As sanções, ou seja, punições, elas variam de acordo com a gravidade da infração tributária. Quem é que diz a gradação dessa infração é a lei, não é o fiscal, ok? A gradação é violação de lei específica, porque cada lei vai dizer qual é o tamanho da sanção. Porte da empresa. Gente, tem uma empresa ali, pequenininha, microempresa, vamos lá, de fotocópia, de xerox. Aí você pega Boticário. Tem o mesmo porte? Não é possível, tá? Um equívoco feito pelo cara da xerox ali, da fotocópia, é visto com tamanho. A mesma infração cometida por uma empresa grandona, a gente vê, o fisco vê com outros olhos, né? Por quê? Porque em direito a gente tem um jargão que diz que o fisco deve tratar os iguais, cometer a mesma infração, na medida da sua desigualdade. Então, quando tem essa desigualdade, isso será considerado, né? Porque a empresa grandona, ela tem contador, ela tem especialista, ela tem consultor, tudo à disposição dela. O pequenininho não tem nada disso. Então, o equívoco de uma empresa pequena e de uma empresa grande, isso é considerado porque a gente tem que olhar para o porte da empresa. Outra coisa que gradua a sanção tributária é o histórico de reincidência. Gente, tem aquela empresa, e tem, podem acreditar, que toda vez que o fisco vai, ele multa a mesma coisa. Rapaz, o cara não aprende, ele faz sempre a mesma coisa, o que a gente chama de reincidência. E é um contribuinte quanto mais, quer dizer, toda vez que o fisco chega, o fisco encontra a mesma infração. Ele não quer aprender. Claro que a sanção dele vai ter um valor maior, vai ser majorada, porque ele dá trabalho ao fisco de maneira constante, tá? Tipo infracional, dependendo da infração. O tipo, quer dizer, a definição dessa infração é o tipo. O tipo está na lei e cada lei diz qual é a penalidade de cada infração. Então, o tipo de infração que é detectado pelo fisco gradua a sanção tributária. E o tipo penal. Uau! Pois é. Tem muita gente que acha que fisco é só civil.
E não é. Ele é penal também. Existe uma lei chamada Crimes contra a Ordem Tributária. E quem cai nesses crimes é o que popularmente a gente chama de crime de colarinho branco, porque não é um crime cometido pelos pequenos, é um crime cometido pelos grandes. Então, dependendo do crime, há um tipo penal. E aí a questão não será resolvida na instância civil, e sim na instância penal, da cadeia, tudo isso, tá? Como regra geral, as sanções tributárias são financeiras. É uma regra geral. Quer dizer que tem exceções? Tem regras específicas? Tem sim. Então vamos lá. Geralmente é a multa. Aí você não pagou a multa. Não quis pagar, não tinha dinheiro, tudo bem. Você é inscrito em dívida ativa. A dívida é ativada sempre. A dívida com o poder público é ativada sempre. E o que pode acontecer? Ações judiciais, que pode ser civil ou penal. E quem te enquadra? O fisco, tá? Você, mesmo assim, você não se mexe. Inatividade da inscrição no município ou estado ou Distrito Federal. Você tem uma inscrição para trabalhar. Tem uma inscrição ou no município ou no estado, ou no Distrito Federal. Aí você foi multado, tá nem aí, não tá dando bola. A sua inscrição estadual ou municipal vai ser inativada. E o que isso acontece? O que isso acarreta? Acarreta o seguinte: se você não tem inscrição, você não emite nota fiscal. Se você não emite nota fiscal, você não pode vender. E se você não pode vender, você não tem receita. E agora? Está começando a ficar complicado? E a nível de município, estado e Distrito Federal, é inativação da inscrição. A nível da Receita Federal, perda do CNPJ. E agora? E tem mais uma coisa. Para você emitir nota fiscal, você tem que ter uma inscrição ou estadual ou municipal, porque são esses órgãos que controlam isso. Agora, a União vai lá e caça o seu CNPJ. Agora, isso tudo, se acontecer no Simples, nem precisa chegar a tanto, ele já está fora do Simples, já foi expulso. Por quê? Porque no Simples você não pode ser multado. Porque se você tiver uma multa, o órgão que te multou já encaminha isso para a central do Simples, o Conselho Gestor do Simples Nacional te exclui do Simples. Tem um outro vídeo que a gente explica o seguinte: tem uma declaração que não tem multa, tá lá, procura o vídeo e olha. Não tem multa. Eu acho que é a única declaração que você não é multado se você não apresentar, que é a declaração única do Simples Nacional, que é feita uma vez por ano. Mas quando você não apresenta, o que acontece? Você não pode emitir o DAS, que é uma declaração mensal. Você não pode emitir e você não pode pagar. Ok. Então, enquanto você não entrega a outra declaração, você não pode ter DAS. Se você não emite o DAS, você começa a ser multado. Por quê? Porque o atraso do DAS gera multa. E enquanto você não regularizar, você não vai poder emitir nota fiscal, porque a sua inscrição municipal estadual será suspensa. Aí você não apresentou a declaração, você não pagou DAS, está sendo multado, a sua inscrição municipal estadual está suspensa, e aí, ficou bom? Então é melhor declarar. Para que vai fazer uma dor de cabeça dessa? É que o contribuinte não entende que o fisco tem mecanismo
e gente hoje muito competente, intelectualmente, muito competente. Eu, por exemplo, eu fiz Direito e Economia. Claro que eu tinha outras pós-graduações, mas o meu cargo maior, a minha capacitação maior foi mestrado, Direito e mestrado em Economia. Mas hoje em dia isso é comum. No meu tempo eu era exceção, hoje em dia isso é comum. Quase tudo quanto é fiscal de renda, a gente tem graduação e pós-graduação. Graduação todos têm. Agora, pós-graduação, a maioria. O pessoal está muito bem preparado. Ah, Beth, mas por que ele não vem atrás da gente com uma frequência maior? Porque não há pessoal. Falta pessoa física para trabalhar, porque eu fiz trabalho o tempo todo, mas falta pessoa física para trabalhar. Mas quando ele chega na sua empresa, você pode ter certeza que ele já sabe tudo que ele vai fazer ali. Tudo. Então, na verdade, ele está indo te dar uma oportunidade de resolver aquela questão da maneira mais amigável possível, ok? A regra geral é a financeira, mas tem inscrição no dívida ativa, ação civil e penal, inatividade da inscrição no município ou no estado e a perda do CNPJ. E se você perder o seu CNPJ, difícil você recuperar, você vai ter que resolver toda essa questão. Então, se você vai ter que resolver essa questão da maneira mais dolorosa e financeiramente maior, não é muito melhor você tentar não cair nessa situação, não chegar até lá? O fisco, antes de multar, ele comunica o contribuinte. É uma prática fiscal. Comunica o contribuinte, dá a ele um prazo para ele resolver a questão. Ah, Beth, eu não tenho dinheiro para pagar. Acontece. Parcela. Vai lá, faz o requerimento, parcela. Tudo tem um jeito. Agora, o que você não pode é deixar chegar numa situação onde o jeito fica muito mais complicado, ok?